Bom dia! Programa Respostas está de volta e neste sábado, 4 de maio. Que alegria poder estar aqui novamente com vocês. Esse programa Respostas que conta exatamente com a participação de vocês. No nosso segundo e terceiro bloco, você vai poder nos dirigir a sua pergunta. Algumas perguntas chegam até durante a semana. Então nós queremos saudar, estando ainda nesse clima do tempo pascal, desejar uma feliz Páscoa para você, para sua família. Que o Espírito do Cristo ressuscitado renove a sua esperança, renove a sua vontade de continuar caminhando, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus, vivo e ressuscitado entre nós. E para seguir os passos desse Jesus, nós queremos exatamente nesse programa Respostas buscar luzes nesse Mestre, na revelação de Deus, na sua palavra, na tradição da nossa fé. Exatamente para quê? Para seguir os passos de Jesus. Nós não seguimos passos de outras pessoas. Nós não seguimos os passos de ideologias, nós não seguimos os passos de pensamentos, mas sobretudo os passos de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, a luz que veio ao mundo para iluminar a nossa caminhada. Falando em caminhada, como que está a sua vida? Está tudo bem? Começou bem esse mês de maio, um clima um pouquinho mais ameno, digamos assim, um clima bom até para dormir, né? Para descansar, muitos de vocês já trabalhando. Então nós queremos, nesse caminho do nosso programa Respostas agora, passar para aquele momento onde eu e você vamos ler um texto que se apresenta no documento do Concílio Vaticano II. Até a gente está pensando, num desses programas nós vamos falar o que é um concílio da Igreja. O que significa essa reunião de todos os bispos com o Papa? Por que acontece? Por que ela acontece? E o que significa para toda a cristandade, para todos os cristãos, as decisões, as tomadas de posições dentro desse concílio? Vai chegar um momento que a gente vai falar sobre isso. Mas no programa de hoje, nós queremos ler um texto que fala exatamente, se nós falamos da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição como modalidades onde a gente acolhe a Palavra de Deus, onde a gente sabe que ali foi Deus quem falou. E essa palavra, exatamente por isso, nós damos o adjetivo de revelada. É uma palavra revelada, acolhida como revelação. Mas acontece que tem um probleminha, que tem uma questão, digamos, que pode se tornar um problema, claro, né? A interpretação da Sagrada Escritura. O que é que nós temos que fazer? O que a Igreja ensina quando se trata de interpretar as Sagradas Escrituras? Por quê? Porque da Sagrada Escritura nós temos que colher aquelas mensagens que reveladas podem trazer luz para o caminho da nossa vida. Mas como interpretar a Sagrada Escritura para que ela esteja sempre em sintonia com o pensamento de Deus? Se o Espírito Santo inspirou o autor sagrado, que você vai ver no texto que é chamado de agiógrafo, agiógrafo é aquela pessoa que escreveu a Sagrada Escritura. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Isso que a Igreja diz, a categoria de inspiração. Exatamente na mesma inspiração do Espírito, é o mesmo Espírito com o qual que nós temos que interpretar essa Sagrada Escritura, vendo inclusive a totalidade da interpretação dessa mesma palavra. Por isso agora, acompanhe o texto. É um pouco longo o texto de hoje, mas é muito importante para a gente entender como é que acontece a interpretação da Bíblia na Igreja. Vamos ouvir. Interpretação da Sagrada Escritura. Como, porém, Deus na Sagrada Escritura falou por meio dos homens e à maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que ele quis comunicar-nos, deve investigar com atenção o que os agiógrafos realmente quiseram significar e que aprouve a Deus manifestar por meio de suas palavras. Para descobrir a intenção dos escritores, devem ser tidos também em conta, entre outras coisas, os gêneros literários. Com efeito, a verdade é proposta e expressa de modos diversos, segundo se trata de gêneros históricos, proféticos, poéticos ou outros. Importa, além disso, que o intérprete busque o sentido que o agiógrafo, em determinadas circunstâncias, segundo as condições do seu tempo e da sua cultura, pretendeu exprimir e, de fato, exprimiu servindo-se dos gêneros literários então usados. Com efeito, para entender retamente o que o autor sagrado quis afirmar, deve-se atender-se convenientemente quer os modos nativos de sentir,
dizer ou narrar em uso dos tempos do agiógrafo, quer aqueles que costumavam empregar-se frequentemente nas relações entre os homens de então. Mas, como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita, não menos atenção se deve dar na investigação do reto sentido dos textos sagrados, ao contexto e à unidade de toda a Escritura, tendo em conta a tradição viva de toda a Igreja e a analogia da fé. Cabe aos exegetas trabalhar em harmonia com estas regras, para entender e expor mais profundamente o sentido da Escritura, para que, por meio deste estudo, de algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a Palavra de Deus. Dei Verbum, número 12. Exatamente. Nós tivemos aí esse texto da Dei Verbum que nos fala que a última responsabilidade que recebeu o mandato, né, de interpretar a Sagrada Escritura no sentido ou na harmonia com toda a tradição da nossa fé e também tendo uma visão integral, total de toda a Sagrada Escritura, nos leva realmente a perceber que a Igreja tem uma preocupação muito grande quando se trata de ler e interpretar as Sagradas Escrituras. Uma das coisas que foi colocada ali, que vocês perceberam, é que o estudo da interpretação da Sagrada Escritura é chamado de exegese. Exatamente. O que significa exegese? São aqueles cientistas do ramo da teologia bíblica, da Bíblia, que estudam Bíblia, que vão lá exatamente no texto original, vão estudar a história do tempo, vão estudar o pensamento daquele contexto sociocultural, vão buscar ali o sentido último que os mensageiros, digamos assim, que os escritores, que esses agiógrafos colocam ali. Exatamente. O trabalho é muito árduo de interpretação da Sagrada Escritura, de modo que com isso a Igreja evita um grande risco. Qual o grande risco? O risco de uma interpretação fundamentalista da Sagrada Escritura. Você mesmo pode ter acompanhado em alguns textos, em alguns momentos da nossa vida, se não faz muito tempo, volta e meia surge algum grupo muito radical. Um grupo muito radical que propõe, digamos, um estilo de interpretação fundamentalista da Sagrada Escritura. Essas histórias normalmente terminam mal. Exatamente porque para nós, católicos, a interpretação da Sagrada Escritura não fica à mercê da interpretação de grupos, não fica à mercê da interpretação de ideologias. Exatamente. Quando a Igreja vai estudar a Sagrada Escritura, ela está procurando a verdade de fé ali contida. E nesse sentido, a Sagrada Escritura não erra. É óbvio, com qual objetivo você vai para a Sagrada Escritura? Ela pode ser lida como um livro de história, dependendo do gênero literário. Em muitos dos seus textos nós temos esse gênero literário, e esse é um outro ponto que eu queria dizer para vocês. A Sagrada Escritura leva em conta que existem diversos gêneros literários dentro da Sagrada Escritura. Querem um exemplo? O gênero profético, o gênero apocalíptico, né, que é aquele próprio do livro Daniel, no Antigo Testamento, que é já, né, que fala do fim dos tempos e tem uma linguagem própria. Você vai perceber que cada gênero literário tem uma linguagem, um estilo próprio. Nós vemos também no livro do Apocalipse que esse gênero apocalíptico está ali muito presente. Você percebe que uma das características dele, muito simbolismo. A presença de números que querem dizer outras coisas, de imagens, de personagens, digamos assim, que são colocados exatamente com uma missão de transmitir uma mensagem. Querem um outro gênero literário presente na Sagrada Escritura? O gênero sapiencial. Livro da Sabedoria, Provérbios, Eclesiástico, Eclesiastes, são livros, por exemplo, que se enquadram, digamos assim, dentro desse estilo literário, né? As narrativas estão muito presentes também como gênero literário, sobretudo no Novo Testamento, os evangelhos. O que são os evangelhos? Os evangelhos são como que o coração da Sagrada Escritura, porque estão acompanhando os agiógrafos, ou testemunhas oculares, ou discípulos e, digamos assim, secretários de algum apóstolo, de qualquer forma colocam por escrito aquilo que viram
e ouviram de Jesus de Nazaré durante o seu percurso histórico nesse mundo. Então, a Sagrada Escritura, o trabalho de exegese, de interpretação da Sagrada Escritura, é um trabalho muito complicado da Igreja. E exatamente são muitos os critérios que são utilizados para esta interpretação, que no final das contas fica por conta da própria Igreja. Quando um teólogo, por exemplo, eu estou refletindo na minha teologia, eu vou buscar um pensamento, e eu vou dizer, esse pensamento tem base na Sagrada Escritura e na tradição. A Igreja vai olhar assim num primeiro momento e vai dizer, tá tudo bem, mas nós vamos ver se o meu pensamento está confrontando algum elemento da Sagrada Escritura. O teólogo que está ensinando em nome da Igreja precisa parar, ele precisa refletir. Exatamente porque nenhum dado da fé, Deus não é esquizofrênico, né? Então nenhum dado da fé, nenhuma interpretação pode ser feita em confronto com a interpretação da bíblica ou com a interpretação da Sagrada Tradição. Então, um dos critérios, aliás, eu diria, são dois critérios que são fundamentais para a interpretação da Bíblia. Primeiro, a unidade de toda a Sagrada Escritura. Você sabe que tem gente que, por exemplo, interpretou aquele texto, se o teu olho te faz pecar, se tua mão vai lá e arranca. Teve gente que levou isso ao pé da letra. Mas você precisa interpretar esse texto dentro do contexto. Exatamente, cada texto tem um contexto. O contexto histórico é visto, o contexto do pensamento de então. Então vocês vejam que é sério o trabalho de exegese, é sério o trabalho de interpretação da Sagrada Escritura, exatamente porque ele tem que ser interpretado com o mesmo espírito com o qual foi escrito. Essa é a questão, é a sintonia com o dado de fé, porque a palavra de Deus não erra em que sentido? Porque não é um livro de ciência. Nós não vamos procurar ali no livro do Gênesis a origem, descrição da origem científica da existência da humanidade. Mas preocupações e grandes questões que estão presentes na história de toda a humanidade e que o livro sagrado procura responder. Mas o que é importante nós buscarmos na Sagrada Escritura, e quando a gente fala de inerrância bíblica, significa em que sentido a Bíblia não erra? Precisamos ter claro isso, né? Em que sentido? Quando se trata de uma verdade de fé e um ensinamento moral, ou seja, a nossa regra de conduta em sintonia com a vontade de Deus, a Bíblia não erra. Exatamente porque é palavra de Deus. Assim reconhecida, torna-se para nós um livro inspirado, um livro de revelação. E nesse sentido, todos nós católicos é verdade, precisamos crescer muito no amor à Sagrada Escritura. Nós precisamos conhecer mais os textos sagrados. Eu digo sempre que para nós cristãos a bússola do nosso caminho cotidiano não é o horóscopo. Não é procurar saber como que estão os astros, o que eles estão dizendo. Não! Exatamente, a nossa bússola é a Sagrada Escritura. Por isso nós precisamos também estar sempre em sintonia com os pastores da igreja na sua interpretação. Porque tem gente que interpreta do seu modo. O que nós percebemos em muitos lugares e em muitas comunidades? Que essas comunidades acabaram, por sua vez, interpretando a Sagrada Escritura de modo a discordar da interpretação de determinada linha dentro da comunidade, e isso foi causando inúmeras divisões. Isso acontece muito, sobretudo no mundo reformado. É verdade que nós, quando falamos evangélicos, nós colocamos todo mundo dentro de um mesmo mundo, mas existe uma discrepância e uma discordância de interpretação de muitos textos, de visões mais abertas, menos, por assim dizer, muito grande dentro do meio evangélico, ou como nós chamamos, o meio protestante, de modo, falando sobretudo do protestantismo clássico, histórico, como a gente chama. Então, dentro da igreja, nós temos critérios bastante sérios e nós precisamos estar sempre em comunhão com os pastores, com os bispos, que são sucessores dos apóstolos, segundo a nossa fé, a nossa profissão de fé, e exatamente em comunhão com o Romano Pontífice e com o Santo Padre, o Papa. Como é que nós sabemos que estamos com a igreja? Exatamente quando a nossa vida tenta se conformar com esta luz que vem da Sagrada Escritura. Então nós precisamos ler a Sagrada Escritura no espírito, no sentido que ela foi escrita. E como tal, é uma palavra de Deus. Se nós estamos atentos a ler alguns textos que nós gostamos de autores que são importantes na nossa vida, sobretudo a Sagrada Escritura, goza, por assim dizer, de um status e de uma importância fundamental no nosso caminho de fé. Então fica aí para você essa reflexão. Nós precisamos tomar cuidado
Aliás, quando eu digo sempre para as pessoas, quando você for ler um texto da Sagrada Escritura, normalmente a gente aconselha a invocar o mesmo Espírito que agiu no autor sagrado no momento em que ele estava colocando por escrito. Essas letras sagradas estão colocando uma mensagem, sobretudo ali, como eu disse para vocês, é importante para nós o elemento teológico, o elemento que transmite a fé, a revelação daquilo que Deus é em si mesmo e daquilo que Deus quer nos ensinar. Então você invoca o Espírito Santo na hora que você vai ler a Sagrada Escritura, exatamente para que nós possamos interpretar a Sagrada Escritura de modo que ela esteja em comunhão, em sintonia com a interpretação da fé da nossa igreja. E aí, é como eu disse para vocês, a igreja vai usar todos esses conhecimentos históricos, exegéticos, dos gêneros literários, do contexto de então, exatamente para interpretar a Sagrada Escritura segundo o sentido mais profundo da mensagem que o agiógrafo e, em última instância, que o próprio Deus quer nos transmitir. A beleza disso está no fato exato de que nós precisamos interpretar a Sagrada Escritura para fazer uma leitura que não projete no texto aquilo que nós pensamos. Esse é o perigo. Você sabe aquela pesca que a gente faz às vezes? Então, tem muita gente que faz pesca, Eu tenho uma ideia e eu quero provar na Sagrada Escritura que está ali como a gente quer. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Nós não vamos pescar na Sagrada Escritura. Eu vou pescar lá um texto que diz o que eu quero ouvir. Não. A Sagrada Escritura tem são diversas razões pelas quais Deus nos dirige a sua palavra. Às vezes essa palavra vai nos consolar, às vezes vai dar um puxão de orelha, às vezes vai dizer, olha, muda seu pensamento. Não é, eu vou dizer uma coisa aqui séria para você, não é a Sagrada Escritura que tem que se adaptar aos nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos que tem que se adaptar à Sagrada Escritura. Mas uma Sagrada Escritura interpretada segundo a comunhão da nossa fé. Exatamente, porque quando a igreja vai interpretar a Sagrada Escritura, ela tem em vista a totalidade dos textos, porque a própria Sagrada Escritura interpreta a própria Sagrada Escritura. Um texto você coloca ao lado do outro, interpretando o sentido genérico e geral da Sagrada Escritura, tendo em vista que o Novo Testamento é o coração da Sagrada Escritura, e inclusive nós vamos para o Antigo Testamento, tendo agora em vista a chave cristológica, que é a interpretação que parte a partir do evento Cristo, que nós temos ali a partir de Cristo. Então não são as nossas ideias que têm que se adaptar. Aliás, são as nossas ideias que têm que se adaptar à Sagrada Escritura e não o contrário. Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo. Obrigado pela sua presença até esse momento conosco. E nós vamos voltar com o segundo bloco, esperando a sua pergunta. Número 3349-1015 é o telefone que você pode enviar a sua pergunta. Até mais!